Seja muito bem-vindo nesse canal. Eu me chamo Jorge dos Santos e você está aqui nesse canal onde a gente fala sobre música, sobre violão, sobre instrumento de corda, e eu estou sempre aqui te dando uma dica legal para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa evoluir, para que você possa ter um melhor uso do seu instrumento e assim poder evoluir mais e mais rápido. Então vamos lá, sem mais delongas. Bom, quando a gente pensa em violão, a gente tem que entender uma coisa, né? Diferentemente de um instrumento como o teclado, por exemplo, né? No teclado você chega e você aperta uma tecla e ele dá o som. No violão ou no instrumento de corda, você tem que entender que você tem uma mão para apertar e uma mão para tocar, seja uma nota, seja um acorde. Então, se tratando disso, o que é muito importante? Você ter o posicionamento correto do instrumento, tá? Então, uma coisa que é simples, muita gente fala assim, nossa, mas isso é tão simples. Pois é, gente, é simples, mas é o simples que funciona, é o simples que faz diferença, é o simples bem feito que diferencia um iniciante de uma pessoa que já tem mais experiência, né? Então, isso faz toda a diferença. Não se começa uma casa pelo acabamento, se começa pela fundação bem feita, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a postura do violão é o seguinte. Essa postura aqui é a postura popular e você tem também a postura do violão clássico. Esse violão aqui, por exemplo, é um violão folk, então ele tem a caixa muito grande. Eu, por exemplo, quando eu toco ele, eu prefiro usar a postura popular. Até pelos ambientes que eu toco, eu uso mais nessa postura. Então vamos lá. Aqui é importante você perceber na postura o seguinte. A parte de baixo dele tem que estar bem apoiada na sua perna direita, se você for destro, né? Se você for canhoto, aí vai ser o contrário. E você tem que entender aqui que você tem o outro apoio aqui, que é no seu peito, ó. E o terceiro apoio é o antebraço, tá? E aqui tem um erro que iniciante comete muito, que é deixar o cotovelo para cima, né? Geralmente quando você vê uma pessoa tocando aqui, ó, você já sabe que é um iniciante, né? Então, quando você tem a postura correta, você passa muito mais credibilidade, né? Você demonstra mais confiança. A sua postura, ela interfere no seu mindset, né? Caso você não saiba disso. Então vamos lá, ó, quando você está aqui, se lembra, ó, essa parte aqui do antebraço, ela vai apoiar aqui e essa mão vai segurar o braço. Então quando você está aqui, você já tem, ó, uma firmeza no instrumento, você tem um domínio, né? Não fica aquele instrumento solto, ó, quando você fica com o braço aqui, fica aquele instrumento bambo, solto. Isso é muito errado, né? Isso atrapalha. Quando você fica aqui, ó, o iniciante fica aqui, muitas vezes não consegue fazer um ritmo legal, ele perde muito o ritmo da música, ele perde muito a batida. Por quê? Porque ele tem um atraso, né? Ele tem um erro de coordenação motora e isso atrapalha muito a execução da música. Então, o importante é você ter uma postura correta. Aqui, o pulo do gato aqui, mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, vai aí, deixa uma curtida para mim, deixa um comentário, conta para mim o que você está achando dessas aulas, conta para mim se você comete algum erro, deixa uma sugestão aí de coisas para a gente falar, né? Conta para mim como é que está a sua evolução aí no violão, que instrumento você toca. E agora, sem mais delongas, vamos lá. Ó, aqui uma coisa é o seguinte, o que mexe aqui na mão direita, tá? Não é o antebraço, tá? Não é o braço aqui que mexe, ó. Apesar que a gente vê gente tocando assim, mas o certo mesmo é o seguinte, o que mexe aqui é o pulso, tá? Então quando você vai treinar, você tem que treinar que vai mexer, ó. Então quando você for treinar, treine isso aqui, né? Aí tem gente que fala pra mim, fala, Jorge, mas eu vi o clipe da música tal, o Rockstar tal, tava tocando assim, tocando. Bom, primeiro, gente, você tem que lembrar o seguinte, você tá aprendendo, você tem que aprender certo, tá? A maioria dos professores de música sério vai falar isso pra você, aprenda certo, tá? Porque é muito mais fácil a gente ensinar uma pessoa que não sabe a fazer certo do que você consertar uma pessoa que faz errado.
tá? Então aprenda a fazer o certo. Depois, quando você já tiver técnica suficiente, você for tocar num lugar grande, né? Aí sim você vai ter condição de fazer do jeito, né, que os rockstar lá faz. Mas aqui agora você está aprendendo, faça certo, treine certo, né? Para que você desenvolver uma técnica boa. É você ter disciplina para um dia poder sair da disciplina, né? Então é isso, eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, se eu gerei valor para você, que você possa deixar aí uma curtida, né? Deixar um comentário, compartilhar com quem você sabe que quer aprender a tocar violão, que vai e que precisa dessa dica, né? De repente você até viu aí um colega seu fazendo esse erro aqui e você pode aí dar uma dica para essa pessoa, indicar esse canal, indicar esse vídeo para ela poder aprender a tocar certo, né? De repente até um colega seu aí que toca junto com você aí, ó, né? Se ele aprender isso, já vai fazer uma grande diferença no seu som, no som dessa galera aí, tá bom? Então, ó, vamos junto, Deus te abençoe, tudo de bom para você.